tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações, para sempre. Está no ar, Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. E, gente, desde 2014, o brasileiro tem buscado mais por assuntos relacionados à espiritualidade na internet. É o que revelam aí análises de uma das ferramentas do Google. Esse aumento das buscas mostra que, além de querer saber mais sobre as questões que transcendem a matéria, nossa população está mais voltada ao cuidado com a alma. E nós temos recebido aí muitas perguntas sobre, por exemplo, como fortalecer o espírito, e por isso a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde a esse assunto. Como fortalecer o espírito. Todos nós precisamos disso, gente. Nossa convidada hoje, irmã Andréa de Jesus, pregadora ecumênica da Religião Divina em Salvador, Bahia. Deus está presente, irmã Andréa. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma alegria estar aqui novamente no programa Comando da Esperança e conversando sobre assuntos tão importantes. Bom, agora nós vamos para o Rio de Janeiro para a dúvida do Roberto Ferreira. Sempre que escuto alguém falando sobre defesa espiritual, citam a prece, inclusive em tradições religiosas diferentes. Por que as orações são tão indicadas para fazer essa defesa? E quais outras formas de proteção espiritual eu posso ter no meu dia a dia? Essa é a dúvida do Roberto Ferreira, irmã Andréa. Muito importante, Roberto Ferreira. Obrigada por nos apresentar a sua questão. Bom, é verdade, esse é um ponto convergente, né, entre as diversas tradições religiosas, que é a importância da prece, da oração, da reza, da meditação. Cada uma vai escolher ou dar um nome, mas é importante esse contato da criatura com o seu Criador, com a força espiritual em que cada uma acredita, né? É muito importante para o refazimento da energia espiritual de todos nós. Na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, defendemos muito a prática, o exercício, o hábito da oração, porque primeiramente, a nossa referência espiritual, que é Jesus, orou o tempo todo. Em sua primeira vida visível ao planeta Terra, o Cristo orava constantemente aqui no desenvolvimento de sua missão no mundo material, né? Então, temos como exemplo Jesus, que orava o tempo todo. Mas ele nos traz duas importantes advertências, irmão Roberto, na Boa Nova, no Santo Evangelho de Jesus, segundo Mateus e segundo Marcos. Na narrativa de Mateus, a gente encontra no capítulo 26, a passagem de Jesus no Getsemane, né? Então ele estava ali prestes a ser preso, né? A enfrentar todo o martírio, né? Todo o testemunho de amor por toda a humanidade, e ele então, em determinado momento, no versículo 41, dirige-se para os discípulos e diz assim, dando orientação para todos nós, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Como você está perguntando sobre por que as orações são tão indicadas para fazer essa defesa, o Cristo está falando aqui que a oração ela é importante para que a gente não entre em tentação. Então, às vezes é um pensamento de tristeza, é um pensamento de incapacidade, às vezes a preguiça, a maledicência, né? Às vezes uma angústia que invade o nosso coração. Então, como nos defendermos, como nos protegermos desses sentimentos e pensamentos que vêm tentar nos tirar do nosso equilíbrio, da nossa crença em nossa capacidade, da nossa fé em Deus? A oração, a prece. Jesus está recomendando que a oração cria essa couraça protetora, divina, espiritual, em torno daqueles que oram com fé, com o coração. E ainda na narrativa do evangelista Marcos, no Santo Evangelho de Jesus, capítulo 9, ele narra a cura de um jovem possesso. E após efetuar a cura, né, e dar ali as lições a todos nós, ele no versículo 29, o Divino Mestre ensina o seguinte, porque os discípulos tentaram, né, expulsar o espírito imundo, atrasado, que estava ali atormentando a vida daquele jovem, e não conseguiram. E aí Jesus deixa como orientação, entre tantas outras, no versículo 29, essa orientação. Esta casta de espíritos não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Então, mais uma vez, o Cristo validando, asseverando a importância da prece como ferramenta de proteção espiritual para todos nós. Não só
para nos afastarmos, nos distanciarmos de companhias indesejadas que queiram nos fazer mal, como também para nos limpar e nos fortalecer espiritualmente. Porque a oração nos faz acessar a sabedoria divina e, portanto, descortinar em nós, né, acordar em nós, nos relembrar das nossas potências e capacidades espirituais. E aí você pergunta, quais outras formas, irmão Roberto, a sua pergunta de proteção espiritual eu posso ter no meu dia a dia? A prece, né, é o primeiro ato, né, da política de Deus, é a primeira atitude que nós devemos ter no dia e durante toda a nossa existência. E o irmão Paiva traz aqui no livro A Esperança Não Morre Nunca, o subtítulo Fé e Boas Obras, e vem ao encontro dessa sua questão. Ele ensina o seguinte, aspas, a fé é o combustível das boas obras, portanto, do trabalho. Muitos anos se passaram desde que proferi essa frase e ela continua cumprindo o papel de fortalecer os corações. É como a prece. Elevar o pensamento é fundamental a todo instante, porque a alma, assim como o corpo, necessita de alimento. O que sustenta o espírito é justamente a oração. O amor que provém de Deus chega até nós, sobretudo como resultado de nossa permanente sintonia com o Pai Celestial. Mas é preciso não esmorecer ante as intempéries da existência. É de Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, este incentivo basilar. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, versículo 22. Então, o escritor Paiva Neto nos convoca no livro A Esperança Não Morre Nunca, livro digital, que você pode ter, inclusive, de forma gratuita, baixando gratuitamente no seu celular. Ele nos convida a exercer a fé, tanto a oração, a nossa crença nesse amparo espiritual, e aliar isso às boas obras. Então, o que a gente pode fazer no dia a dia para manter essa proteção, para continuarmos protegidos espiritualmente? Realizar o bem. E aí em casa, na vizinhança, no trabalho, em todas as oportunidades do nosso dia a dia, manter a nossa sintonia com o Deus, com Jesus e os nossos anjos guardiães. Tá certo. Obrigada, irmã Andréa. Obrigada ao Roberto Ferreira do Rio de Janeiro. Um abraço para todos que nos ouvem pela Super Rádio Brasil 940 AM, na Cidade Maravilhosa. Agora vamos para Fortaleza, no Ceará. O Joaquim Romeiro. Por que a recomendação espiritual de ler o Evangelho em voz alta? Que diferença faz ler só no pensamento ou em voz alta? Boa pergunta, irmão Joaquim. Obrigada pela questão. É importante lembrar que essa é uma orientação, né, do mundo espiritual superior, dos amigos espirituais, dentro da Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a religião divina, né, que foi aí iniciada pelo irmão Paiva Neto em 6 de janeiro de 1992, e ele enfatizava o seguinte, que não se faz uma revolução como esta escondendo os espíritos. Então, dá, irmão Paiva Neto, microfones aos espíritos de luz para trazer orientações tão importantes como esta, né, de proteção, de conhecimento espiritual, que vai nos trazer estratégias e práticas tão benéficas para o nosso dia a dia. Então, o irmão Paiva Neto compartilhou conosco essa orientação do mundo espiritual, que eu quero relembrar aqui, eu sei que muitos já conhecem, mas é muito importante relembrar. Está registrada na revista Jesus Está Chegando, página 132, edição 132, página 18. E aí o irmão Paiva escreve no subtítulo Magia Espiritual do Bem, compartilhando justamente essa orientação do mundo espiritual superior, na palavra do irmão Flecha Dourada, espírito, através da sensitividade do cristão do Novo Mandamento, Chico Perioto. Então, declara o irmão Flecha Dourada, abrir aspas. Se a humanidade lesse um capítulo por dia da Bíblia Sagrada, ela seria bem melhor. Que as famílias leiam em voz alta dentro de casa. Vão espantar muitos obsessores. Os lobos invisíveis que o irmão de Paiva combate. Vão tirar aqueles que não têm nada a ver com os espíritos daquela família e vão ajudar os irmãos espirituais no trabalho da segurança espiritual. Tudo depende de as famílias fazerem a sua parte. Enfrenta-se o mal com o Evangelho de Jesus. Essa é a grande receita. Fechar aspas, o irmão Paiva prossegue assim.
que assim seja. E o Evangelho e o Apocalipse de Jesus é como o ar que respiramos. É preciso vivê-lo, não só por 10 minutos, mas em todos os tempos de nossa existência. Então, aqui relembrando a orientação do mundo espiritual superior, da necessidade de nós lermos em voz alta. E por que isso? Primeiro, porque a palavra tem uma força muito grande. É o saudoso proclamador da religião divina que diz que uma palavra pode salvar uma vida, uma palavra pode perder uma vida. Pelo exemplo do próprio Cristo, a gente percebe quantas pessoas ele curou proferindo uma palavra, uma frase, não é verdade? Então, ela tem um impacto, a boa palavra, um impacto muito benéfico na vida de todos nós. Então, pensar que, ao lermos em voz alta, espíritos que ainda são ignorantes do conhecimento espiritual tomarão conhecimento a partir da nossa leitura. Vale lembrar também que espíritos atrasados, às vezes, ou muitas vezes, só conseguem perceber o que está aqui no plano Terra. Então, muitas vezes, o seu pensamento mais elevado não vai ser percebido por este espírito, mas a sua palavra, a sua voz, né, dita, proferida em voz alta, com a leitura do Santo Evangelho, pode iluminar aquele que está em ignorância, e se ele quiser aceitar ajuda, apoio para ser levado para outras esferas, né, porque o lugar de espíritos desencarnados é no mundo espiritual, né, aqueles que precisam de apoio, acolhimento e amparo, ou se ele não quer nada com a luz divina agora, ele será expulso, ele não ficará no mesmo ambiente que vibra a luz do Cristo. Foi isso que o irmão Flecha Dourada falou aqui, olha, eles serão afastados. Espíritos que não têm nada a ver com a família serão afastados do ambiente familiar. E ao lermos o Evangelho, o que ele diz em voz alta? A gente ajuda os irmãos espirituais nesse trabalho de segurança. Então, a gente dá o suporte para a segurança que a gente precisa, a gente dá o suporte, as ferramentas para que a espiritualidade tenha ambiência e a iluminação do poder e do Santo Evangelho de Jesus para promover a cura, o acompanhamento para aqueles espíritos que porventura estejam no nosso lar, ou no ambiente de trabalho, ou no carro, sejam levados para as esferas de atendimento, ou sejam afastados se eles não quiserem nada com a palavra de Jesus, com a mensagem redentora do Cristo. Então, ler em voz alta faz toda a diferença por essa proteção divina que, de novo, envolve todos que estão ali naquele ambiente, encarnados e desencarnados. Exato, tornemos isso um hábito em nossas vidas, né? Ler em voz alta o Santo Evangelho, Apocalipse Redentor de Jesus também. Agora a última pergunta aqui, irmã Andréia, vem de São José dos Campos, São Paulo, da Marlene Silva. Então ela pergunta o seguinte: como a espiritualidade pode me ajudar a enfrentar essa pandemia até a vacina chegar? Irmã Marlene, de São José dos Campos, obrigada por sua questão. E eu acredito muito, irmã Marlene, que tudo que nós trouxemos aqui nas perguntas anteriores responde à sua questão. Então, a espiritualidade tem nos dado muitas ferramentas, muitas orientações, estratégias do que a gente pode fazer, de como a gente deve se comportar, a nossa postura, escolher boas leituras, leituras edificantes, a música legionária que falamos no início, na primeira pergunta, a oração, a importância da prece, a importância da boa leitura, do Santo Evangelho de Jesus, a literatura da boa vontade, porque todas essas ferramentas, todas essas práticas irão promover essa energia espiritual, essa vibração em torno de nós, promovendo esse amparo espiritual que nós precisamos, às vezes, para vencer a tristeza, a angústia por não saber como lidar com a situação, às vezes vem no coração um pensamento de incapacidade, de derrota, e essas leituras e a prece e a música elevada nos distanciam desse tipo de pensamento, de uma postura mais desequilibrada ou impaciente no lar, né? Então é muito importante que todas essas práticas que nós viemos conversando aqui nas questões que os ouvintes trouxeram, sejam colocadas em prática em nosso dia a dia, porque é assim que a gente consegue atravessar qualquer momento difícil, e esse momento da pandemia, em que muitos estão isolados em casa, muitos estão passando por dificuldade financeira. Então é preciso que a gente busque nessas ferramentas o sustento espiritual, a força espiritual para nossa alma. Ao lado disso, irmã Marlene, é preciso também fazer a nossa parte, arregaçar as mangas e ajudar aqueles que estão sofrendo. O irmão Paiva, inclusive, tem um pensamento que está no blog paivaneto.com, paivaneto com 2 T's, e ele nos ensina o seguinte, abrir aspas: sendo Deus amor, sua competência se transfere ao mundo por intermédio daqueles que realmente amam, incluídos os agnósticos e os ateus, quando se preocupam com o bem-estar de todas as criaturas. Quem quiser diminuir a sua própria dor, ajude
os que sofrem. Fechar aspas. Então, se nós estamos em condição de ajudar, seja ouvindo alguém, mandando uma mensagem amiga, compartilhando o link das músicas legionárias, das Ave Marias, né, que fazem tanto bem, fazendo uma ligação que vai levar esperança, atenção, carinho a quem esteja precisando, seja qual for a forma, seja o recurso financeiro mesmo, alimento que a gente pode compartilhar com quem mais precisa, façamos, porque isso vai nos dar uma paz, uma consciência tranquila, uma paz na alma, de estarmos fazendo a nossa parte em meio à tribulação, em meio às tormentas. E ter no coração, irmã, essa assertiva, essa revelação do mundo espiritual superior, que o amparo não falta a nenhum de nós, jamais. No livro A Missão de 70 e o Lobo Invisível, livro do escritor Paiva Neto, na página 221, o irmão Paiva compartilha outra mensagem espiritual, agora da irmã Ivone do Amaral Pereira, que foi trazida também pela sensitividade do irmão Chico Perioto, cristão do Novo Mandamento, não compartilha essa mensagem espiritual, na página 220. Revela a irmã Ivone do Amaral. Respeitamos o livre-arbítrio de todos. Não somos intrusos, mas queremos auxiliá-los sempre que possível. Por isso, convoquem-nos, e aqui estaremos com boa vontade, decididos a ajudá-los, e não desejamos comparecer apenas como acompanhantes, porém, como participantes ativos. Fechar aspas. Então, é isso que a gente precisa fazer a nossa parte, facilitar o apoio espiritual dos nossos anjos guardiães, dos espíritos de luz, almas benditas. E como é que a gente facilita esse apoio? A inspiração que ele vai trazer, a intuição para um problema que a gente precisa resolver, o caminho a ser encontrado para um desafio que surgiu. Como é que a gente vai facilitar esse apoio? Todas as práticas que conversamos aqui. A música elevada, leituras edificantes, a prece constante e o trabalho no bem. Fazer o bem às pessoas que estão à nossa volta. Sim, irmã Andréa, muito obrigada, então, pela participação aqui, trazendo o esclarecimento da religião do terceiro milênio no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Esse momento de aprendizado espiritual que acontece todas as segundas, quartas e sextas-feiras aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. E você pode mandar também a sua pergunta para o 998318195, 998318195, DDD 11, e também o 0300 10 07 940. Nós tivemos hoje a participação da irmã Andréa de Jesus, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo em Salvador, na Bahia. São 10h49, pelo horário oficial de Brasília. Vamos nos preparar para o momento da prece que vem chegando aqui na Super Rede Boa Vontade de Comunicação. E nós vamos orar com a força que a religião divina nos inspira. Estas são palavras do saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião do terceiro milênio. A religião do terceiro milênio, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, é mais que toda a religião. É toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. Todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal na apoteose ao Criador, onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. E com a força do templo da boa vontade, a força espiritual da sede espiritual da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nós vamos pedir a Jesus que eleve as nossas almas nesse momento de prece, fazendo esta conexão com o mais alto, com tudo o que o Mestre representa, a
Afinal, Ele é nosso referencial de vida. Portanto, ao bem, à solidariedade, à honestidade, à paz, paciência, compreensão, tudo isso para enfrentar os desafios pessoais e coletivos. Esta é a corrente de preces que nós formamos neste momento, pela força espiritual para enfrentar os desafios. Não é fácil passar por esse momento que estamos passando, por tantas dificuldades simultâneas, mas quando nós buscamos o fortalecimento interior, nos sentimos mais preparados, resistentes, mais renovados. E é isso que muita gente tem relatado. Pessoas de todas as idades, famílias, de todas as partes do Brasil e do mundo. É o caso da família Faria Francelino, do interior paulista, que vem se unindo e se fortalecendo ainda mais nesse momento de pandemia. Meu nome é Mariana Faria e eu sou da cidade de Ribeirão Preto. E a religião divina, nesses últimos tempos, tem sido fundamental, não só na minha vida, como na vida da minha família. Ela tem nos ajudado a fortalecer a união familiar, pois são momentos que estamos mais próximos para ouvirmos uma palavra, para ouvirmos a cruzada do Novo Mandamento de Jesus, para ouvirmos até mesmo a música legionária. Ela tem nos ajudado muito nessa relação familiar, nos aproximando, nos mantendo forte, firme, equilibrados, na sintonia com Jesus. Isso é muito importante, né? E também é questão das aulas de moral ecumênica, que toda semana a gente também dá para as crianças. E é um ensinamento, né? Que é assim como a gente tem as nossas dificuldades, nossos estresses diários, as crianças também têm as delas. Então, a gente conseguindo ter esse tempo, conversando com ela, passando também essa palavra de Jesus para elas, ajuda a manter elas também nos caminhos de Jesus, ajuda elas a ter mais calma, paciência, mais amor com o próximo, né? Então, a religião divina vem trabalhando isso muito bem nas nossas vidas e somos muito gratos também a isso. É verdade, nós acompanhamos aí então as palavras da Mariana Faria Francelino, de Ribeirão Preto, São Paulo, destacando justamente como ela encontra essa fortaleza espiritual para enfrentar tudo o que estiver pela frente, os desafios que aparecerem no caminho. E é assim que nós vamos lutando, com esta super rede boa vontade de comunicação ao nosso lado para nos ajudar, não é mesmo? Um abraço, viu, Mariana, para você e para toda a sua família, para todos que ouvem a emissora Boa Vontade no interior paulista. E vamos fortalecer a nossa fé em Jesus, em mais um momento de prece que se aproxima. Nós vamos, na permanente cruzada Salvemos Vidas, da LBV, contra o suicídio, a favor da vida. Vamos ouvir a música legionária O Grande Segredo da Vida. A letra é um alerta do escritor Paiva Neto que ensina: eis que o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna, na hora certa determinada por Deus, porque o suicídio golpeia a alma de quem o pratica, não resolve as angústias de ninguém. Entremos, pois, apenas no correto tempo, no tempo certo, na vida eterna. A melodia desta música legionária é do maestro Vanderlei Pereira e a interpretação de Ângela Araújo e o coral ecumênico Boa Vontade, das cidades de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, com a Orquestra Filarmônica Jovem Boa Vontade.
aí a vibração de vida desta música legionária, O Grande Segredo da Vida. A letra é um alerta do irmão Paiva que nos ensina: eis que o grande segredo da vida é, amando a vida, saber preparar-se para a morte ou vida eterna, na hora certa, determinada por Deus, porque o suicídio golpeia a alma de quem o pratica, não resolve as angústias de ninguém. Entremos, pois, apenas no correto tempo, no tempo certo, na vida eterna. A melodia do maestro Vanderlei Pereira e a interpretação de Ângela Araújo e o Coral Ecumênico Boa Vontade das cidades de Brasília, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte e de São Paulo, junto à Orquestra Filarmônica Jovem Boa Vontade, no espetáculo Música Legionária Os Mortos Não Morrem, que aconteceu no ano de 2018 no Parlamundi da LBV. Estamos nos aproximando da prece e convidamos você a colocar um copo com água aí perto do rádio, da televisão, do seu celular, do computador, para que essa água seja fluidificada. Vamos ouvir a prece do copo d'água, uma gravação histórica na voz do saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Que a paz de Deus esteja com todos e vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos as dos nossos ofensores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Neste copinho d'água, coloca, Senhor, o remédio perfeito de cada um de nós. E que estes doentes em quem vamos pensar, estejam eles onde estiverem, recebam neste momento a bênção da tua cura, na força desta corrente, em nome de Deus. Graças, Senhor. Nós te agradecemos todas as bênçãos
que a tua infinita caridade derrama permanentemente sobre a família legionária. Abençoa, Jesus, nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, pátria de todas as pátrias, porque é a pátria de teu novo mandamento. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que te amam. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo. Eu vos dou a paz de Deus que o mundo não pode dar, que o poder não pode dar, que o dinheiro não pode dar, que a fama não pode dar, porque somente Deus pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, jamais. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus. Disse Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, em seu Apocalipse: Eis que venho sem demora, trazendo meu galardão, dando a cada um segundo as suas próprias obras. Nós numa só voz lhe diremos: Ora vem, Senhor Jesus! Amém e viva Jesus!